E aí, pessoal, tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês uma aplicação que eu estou trabalhando, né? Que eu estou desenvolvendo, comecei a desenvolver semana passada aos poucos, que se chama Safe Concierge. Ela é basicamente uma aplicação de portaria segura, que a gente vai, né, o condômino, quando receber uma encomenda, vai receber uma notificação, né? E ele só vai poder retirar essa encomenda quando ele tiver essa notificação. Então, eu fiz um design simples aqui de como funcionaria, como funciona a relação das tabelas e também a aplicação na prática, como ela vai funcionar. É bem simples, tá? Na realidade, tenho um front que vai ser um front para administradores, porteiros, síndicos, tá? Vai ser desenvolvido em React ou Angular, eu ainda estou pensando mais como posso fazer isso. Ambas as tecnologias atendem o que eu preciso. E o app mobile vai ser feito em React Native. A ideia de colocar o React Native aqui e não utilizar um .NET MAUI ou Flutter é porque se eu optar por React, eu posso simplesmente reutilizar componentes, né? E visando o mercado, né, caso esse app venha a se tornar um possível SaaS, né, a contratação de desenvolvedores React Native, é só a gente arrotar que cai do céu um desenvolvedor desses, né? Front-end, mobile. Então, a questão de mercado, essa seria a melhor opção. E Angular, porque eu também tenho uma boa familiaridade, eu gosto bastante como, apesar de Angular ser verboso, ele lida bastante, muito bem com RPs, sistemas de gerenciamento em si, tá? Não aplica só questões de SPA, como o React. Então, eu vou ter um front que vai ser feito dessa forma, é um app mobile, tá? Ambos vão fazer a solicitação na API. Essa API ela vai ficar tanto no AWS ou no GCP. Acredito que seja um GCP, porque o custo do GCP atualmente está um pouco mais barato. A gente vai configurar um load balancer, no caso, né, para quantidade de requisições, etc., né, para que a gente tenha alguns servidores estáveis para isso. A aplicação em si não vai ser ainda tratada a partir de tenants, mas caso ela venha a crescer, né, possivelmente para cada condomínio nós vamos ter um tenant onde a gente vai ter um servidorzinho alocado para salvar todas essas configurações. Ou eu posso ir de um jeito mais tradicional, que vai ser separar por empresa a partir da modelagem de dados, tá? E o back-end que eu vou desenvolver em .NET vai ser uma REST API. Como vai ser .NET 10, eu vou mostrar para vocês um pouco do código. Eu estou utilizando CQRS, né, CQRS, e também como veio agora um artigo da Microsoft informando que as novas APIs seria interessante desenvolver utilizando o padrão de mínimo API. Eu também já apliquei esse padrão, né? Estou utilizando o Node.js 10. SignOR para notificações em tempo real, né? A autenticação de WT é um RBAC simples, que eu vou ter as roles dos usuários, seja um porteiro, um administrador, um síndico e um condômino. O armazenamento e cache vai ser basicamente Postgre, porque o Postgre lida muito bem com concorrência, tá? E também a custo operacional ele é bem mais barato para a gente desenvolver. E como dito antes, eu posso utilizar GCP e posso levantar tudo numa imagem Docker. E essa imagem ela viria, né, dentro do Cloud Run e separar corretamente, tá? E o Redis, né, para cache barra fila, né, caso né, futuramente precisamos adotar uma estratégia de, por exemplo, os códigos das encomendas, né, expirarem em determinado tempo, né, mas a gente não quer armazenar todas essas informações, a gente pode aplicar um padrão de cache, né, para que a gente possa armazenar temporariamente esses códigos e somente armazená-los de fato para sempre no banco, quando a gente utilizar, por exemplo, dá para ser dados de auditoria, né, para informar que foi entregue o produto, né, para condomínio X, o porteiro que entregou, etc. Porque tudo hoje em dia são dados de auditoria, né, e todo o sistema que se preze precisa ter essas informações. E serviços externos para futuras integrações seria uma API do WhatsApp, né, que o cliente poderia ser notificado também a partir do WhatsApp. E um serviço, né, OCR, o reconhecimento facial, né, para quando o usuário for retirar sua encomenda, né, ele colocar ou uma assinatura dele ou utilizar a face dele para fazer o reconhecimento, tá? E aqui ficou basicamente a modelagem de dados, tá? Eu tenho meu condomínio, tenho minha torre, né? Um condomínio possui torres, pode ter mais de uma torre, né? E uma torre pode ter mais de um apartamento. Um apartamento possui moradores, tá?
Então, o morador ele registra e retira o pacote, né? O usuário, na realidade, que pode ser o tipo administrador, porteiro, né, morador ou manager, né, que é como se fosse o síndico, ele vai poder registrar a entrada dos pacotes. Os pacotes eles vão ter um pickup code, que seria o código de retirada, um log de delivery e uma notificação, tá? E aqui dentro eu tenho também dados de auditoria, né? User ID, ação que ele fez, se foi retirada, se foi entregue, etc. Tá? Então, basicamente, a modelagem de dados é aplicada dessa forma. E aqui seria o nosso código. Então, é bem simples, porque .NET a gente sempre pode seguir um padrão. Eu não estou sendo extremamente verboso aqui, porque não se faz necessidade, né? Muita verbosidade em código MVP. Mas eu separei em camadas simples. Eu tenho uma camada de API, uma camada de application, uma camada de domínio e uma camada de infraestrutura. O interessante que eu vou mostrar para vocês aqui é que, por exemplo, aqui eu tenho meus modelos, que eu separei os enums, tá? Utilizando o padrão de base, né? Que todas as classes vão herdar, por exemplo, de base. Minhas interfaces, eu tenho uma interface base de repositório, tem os métodos de CRUD, tá? E cada repositório vai ter seus próprios métodos, além dos métodos de CRUD padrão, tá? E eu também estou aplicando esse padrão, o Unity of Work, que, ao meu ver, é o melhor padrão que eu consigo aplicar nessa aplicação para que a gente não necessite ficar chamando o tempo todo cada classe tem que ficar injetando dependência, até mesmo porque, partindo daqui, a gente vai para a camada de infraestrutura, e nessa camada de infraestrutura, além de eu ter o meu DB Context, né, que eu estou setando, fazendo um DB set, estou aplicando meu Unity of Work aqui também, serviços, de log, de JWT, né, que é de token, e de pickup code, né, que vai gerar o código aleatório, único, não previsível. Aqui vai mudar, tá? Não fique achando que vai ser assim. E repositório, eu tenho também essa camada de injeção de dependência, que me faz com que eu não necessite de, por exemplo, ficar injetando a dependência de todos aqueles serviços, de todos aqueles repositórios. Aqui, basicamente, eu preciso somente injetar o serviço do Unity of Work, né? E eu posso literalmente utilizá-los na minha camada de application, sem que eu fique tendo que injetar o tempo todo. Então aqui eu fiz uma configuração inicial que se aplica para todos. Então eu tenho configuração do identity, do meu banco de dados, né? E da minha camada de domínio, de serviço, no caso. Partindo daqui, a gente tem agora a camada de application. Essa camada de application, né? Eu estou utilizando o CQRS, então eu tenho a camada de como eu tenho meus DTOs, separei entre records, tá? Todos os records estão aqui. Pedro, você não acredita que seria mais viável se você colocasse um arquivo para cada? Sim, de certa forma sim, mas como é um MVP e não necessita dessa separação nesse momento, eu acredito que não faz diferença, tá? E aqui eu separei basicamente diante do que eu precisava. Aqui é a injeção de dependência. Eita. Aqui é a injeção de dependência do CQRS, né? Porque aqui a gente usa Mediar, eu estou utilizando também Fluid Validation, onde eu estou injetando a dependência aqui. Depois eu vou mostrar tanto como vai ficar a camada de infraestrutura quanto a camada de application injetada na minha camada de program, tá? Mas vamos aqui para o que interessa. Deixa eu mostrar aqui o de torres. Então, para torres eu tenho meus handlers, né? Tenho meu handle, né, de criação, né? Que eu faço todos os dados. Tá vendo que aqui eu estou utilizando o Unity of Work. Tenho de atualizar, tenho de deletar, né, desabilitar na realidade, né? E todos os outros métodos de handle, tá? Aqui eu tenho minhas queries específicas, tá? E aqui eu tenho meus validators, como eu estou utilizando o Fluent Validation, eu estou criando aqui a minha camada de testes de application, né, de business. Pedro, você deveria criar um projeto de teste? Deveria, mas eu fiquei com um pouquinho de preguiça, vou ser bem honesto. Tá? Mas como eu estou utilizando o Fluent Validation, isso aqui já faz com que eu não precise, por exemplo, é, ficar validando em camada de código de regra, né? Aqui eu só crio a validação e chamo dentro dos commands, tá? Ah,
não tem muito, eu estou seguindo esse padrão, tá? Tem meus records de commands, meus validators e meus handles. Handle de alterar senha do usuário, handle de login, tá? Como meu usuário vai ter informações específicas, vale ressaltar que eu não estou utilizando 100% o usuário do Identity, tá? Eu estou utilizando um usuário do Identity, mas trazendo outras informações para o usuário, tá bom? Então, condomínio, apartamento, role, né, estativa, se ele foi criado. Diferente das outras entidades, eu estou herdando de Identity User. E aqui minha camada de API, vou mostrar como fica o program. O program, ele fica dessa forma, né? Eu tenho minhas camadas. Tá vendo que aqui eu estou adicionando infraestrutura e aplicação? É literalmente aqueles métodos, né, que eu falei para vocês de injeção de dependência. Tudo, né, eu injeto aqui. Aí a gente não precisaria, por exemplo, ficar injetando repositório, ficar injetando serviço o tempo todo. Isso já faz com que a gente deixe o nosso program mais limpo, caso a gente tenha que fazer configuração de tenant, caso a gente tenha que fazer outras configurações, né, que são mais específicas para o program, tá? E como eu estou utilizando o Minimal API, esse padrão que a Microsoft solicitou para as próximas APIs, eu estou utilizando e aqui eu estou injetando os endpoints. Tem como fazer algo parecido, inclusive, para os endpoints. Porém, eu não quis, tá? Então, separei dessa forma, tá? E ele fica basicamente assim os endpoints, tá? Faz o mapeamento dos endpoints. E aqui eu tenho meu app-get, está chamando a minha query, meu get, meu post, está chamando meu command, né? E dessa forma eu separei todo esse código. E isso me traz uma legibilidade maior, isso me traz uma confiança maior no código, né? Eu estou conseguindo separar tudo corretamente, aplicando padrões de Solid, como o Single Responsibility Principle, tá? Que para mim é é o padrão principal do Solid, na minha opinião. E além da camada de API, eu também tenho as extensões de autenticação, né? Onde adiciona autenticação, as autorizações, etc. Tá? Então é basicamente isso, assim que ficou a aplicação. Vou publicar também, e ela também está disponível aqui. Tá? Não adicionei o README ainda, posteriormente eu vou adicionar, adicionei tudo ontem. Mas é isso, qualquer dúvida, pode perguntar qualquer questionamento, tá? Posteriormente eu vou apresentar também o front, né, que eu ainda estou no impasse se vou utilizar React ou Angular, e o mobile, que se for React vai ser React Native, e todo aquele processo, né? Para reutilização de componentes, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção.